Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais um vídeo. E é claro, eu só estava aguardando aí o momento certo para poder refutar aí o Ed René, né, com suas palavras. É mesmo, é? Mas antes de darmos prosseguimento nesse vídeo, gostaria de pedir para você já deixar o seu like nesse vídeo. Você que é um grande parceiro, um grande amigo desse canal, pertence a essa família que, graças a Deus, continua crescendo. E você que está passando pela primeira vez aqui no canal, veio dar uma espiadinha, não fique só na espiadinha. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos, tá ok? Vamos para o vídeo. Para quem não sabe, o pastor Ed René, ele já vem há muito tempo aí com sua dualidade de palavras, né? Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa. No meio dos ímpios, como você, não sei se você teve a oportunidade de assistir ou pesquisar ele aí junto com, né, o Fábio Porchat. Aí você já imagina quem é a peça que ele tem aliança. Mas, porém, no meio dessa galera aí, ele fala de Jesus, ele fala do Evangelho, mas quando está em cima do altar, ele muda essas palavras, e quando é entrevistado por algum jornal, alguma revista evangélica sobre o seu lado esquerdista, você vê que de fato ele é totalmente da esquerda, né? E não é a primeira vez que ele vem assustando aí com suas, entre aspas, heresias, né? Vamos botar entre aspas, né? Vamos botar. Porque se você já assistiu às suas pregações, você deve ter ouvido aí, dentre tantas, né? Que quase beira aí a linha de Caio Fábio e outras galera. Ele falou que Jesus flertou com a mulher samaritana. Ele é totalmente contra a entrega do dízimo. Quem faz voto. Ele também fez os seus discípulos com as suas pregações de que somos de fato deuses na terra, e o pessoal que prega isso por causa de o texto de Salmos, e quando Jesus também usa esse mesmo texto para refutar aí os fariseus, esquece que esse texto, na verdade, não está falando que nós somos filhos de Deus e por isso somos deuses pequenos na terra. Não. Ele está falando sobre juízes que se comportam, juízes da toga preta, que se comportam de fato como se fossem deuses na terra. Não se importando com o Criador, não temendo ao Criador, e por isso eles fazem bem o que quiserem e sem ter, entre aspas, consciência pesada. Eu estou muito nesse negócio de entre aspas, em misericórdia. O mesmo pastor Ed René, ele também pregou aí que nós somos o resultado do sêmen de Deus. E pior que teve gente que defendeu isso, gente. Ser gerado é literalmente receber o sêmen de Deus. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora que essa... E como você percebeu, não é de agora que ele vem assustando os pastores, os teólogos com sua linha de pensamento bíblico, né? Essa nova dele de querer dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Talvez aí ele não leu a revista corrigida atualizada, né? Vai ver que ele só tem a corrigida, ou a NVI, ou a King James. E aí a gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, e também no capítulo 4, versículo 2, que nesses últimos dias nós iríamos ver muitos falsificadores da palavra. E o mesmo apóstolo Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, disse que nos últimos tempos da igreja na terra, muitos iriam se apostatar da fé, iriam dar ouvido a espíritos enganadores e espíritos de demônios. Sobre a palavra de Deus, mas como diz o salmista no capítulo 119, verso de número 89, ela vai permanecer na eternidade, ou seja, no céu. E se a gente perguntasse ao pastor Ed o que ele acha do aborto? Criminalização do aborto, por favor. Se perguntássemos ao pastor Ed se a maconha deve ser legalizada, liberada para geral aí, de acordo com a lei, o que ele diria? Sou a favor da legalização, não, descriminalização das drogas.
ou descriminalização da maconha. Isso tudo demonstra para mim que quem não foi transformado pelo poder do Evangelho quer transformar o Evangelho para se adaptar aos seus belos prazeres, querendo fazer com que a palavra de Deus venha se adaptar aos seus pecados. Isso é perigoso, porque a pessoa parece que não entendeu, né? Ainda mais ele, um cara tão culto, tão inteligente, que querendo ou não, dá para se ouvir e ouvir bastante. Mas parece que esqueceu que o Evangelho é o Evangelho de confrontação, onde você precisa renunciar e negar muito dos seus desejos, pois parece que eles esqueceram o que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, que se nós quisermos ser discípulo dele, precisamos primeiro negar a si mesmo, as nossas próprias vontades, nossos desejos, tomar a nossa cruz, matar cada vez mais nossos desejos, e depois então seguir o bom mestre para se tornar discípulo. Esquecer o que disse o apóstolo Paulo, apesar deles não aceitarem tanto assim as palavras de Paulo, desmerecendo, né, fazendo com que elas sejam menor do que as palavras de Cristo, e por isso eles não aceitam muito a palavra de Paulo, principalmente, né, quem sabe, aqui está lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que se nós queremos de fato transformar todos que estão à nossa volta, nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade, mudar nosso pensamento, nosso comportamento, mas eles não querem saber de mudança, pelo contrário, eles querem que o seu prazer continue sendo perdoado por Deus e bem aceito. Por isso que a resposta de Ed René para o homossexualismo é essa que você vai ouvir agora. De pessoas do mesmo sexo. Sou a favor. União civil. Mesmo achando que estão pecando. Mesmo achando que estão pecando. Só que isso não é nada novo. Bem disse Salomão, né? Debaixo dos céus nada é novo. Claro que não. Claro que não. Pois no meado do século XVIII nós vemos que o iluminismo veio com a sua teologia liberal, querendo fazer com que a Bíblia se adaptasse com aquilo que eles achavam que era necessário. E aí eles querem arrancar algumas coisas, pois como disse bem o Ed René, sim, só que ele esqueceu do que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele não veio para tirar a lei, ele não veio para rasgar, arrancar alguns textos do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio tanto para cumprir a lei e os profetas. Pois como o próprio Cristo disse, aquele que tirar algum tio, alguma letra desta palavra, já se torna anátema, ou seja, amaldiçoado. E aí eu quero encerrar esse vídeo aqui com um texto do apóstolo Paulo, pois o mesmo disse que nós não devemos aceitar um outro evangelho, né? Esse evangelho novo, atualizado, e esquecendo as palavras do famoso evangelista Billy Graham, que a palavra de Deus não precisa de atualização, porque ela também nunca se renovou, pois ela é muito mais atual do que qualquer jornal do dia seguinte. E aí a gente encerra, claro, com 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo quem o aprendeste e o que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus em Cristo Jesus continue nos livrando e nos guardando destas falsas doutrinas, dessas aberrações heréticas, e também nos livrando, né, dos espíritos enganadores influenciados por demônios. Que Deus continue tendo misericórdia de nós, fazendo com que as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, nos guardando nesse novo normal. Graça e paz.